Isaías 6, de 1 a 8, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai bendito e amado, a Tua palavra foi lida e está diante de nós. Ela é a verdade, é a revelação verdadeira do Senhor para a nossa vida. E nesse instante nós clamamos e pedimos, ó Deus, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Fala ao coração de cada um dos meus irmãos que aqui estão nesse momento. Que essa palavra possa nos instruir, possa nos edificar, possa transformar tudo aquilo que precisa ser transformado na nossa vida. E que, sobretudo, ó Deus, este momento seja um momento em que o Teu nome haverá de ser glorificado. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Imagine se você tivesse a oportunidade de se encontrar, de ter um encontro com aquela pessoa que você mais admira na sua vida. Um famoso, uma famosa, seja lá de que área for, quem gosta de futebol, de repente iria ter o desejo, a vontade de conhecer algum jogador, né? Quem gosta de música, algum cantor, alguma cantora. Imagine o privilégio que seria para algumas pessoas estar diante de alguém que você admira. Eu nunca tive assim grandes privilégios nesse sentido, né? Já passei perto de alguns famosos, muito poucos, né? Em algumas situações bem pontuais, mas eu nunca tive o privilégio de dizer assim, olha, eu queria conhecer fulano de tal, e aí finalmente eu estou ali conversando com essa pessoa, podendo trocar uma ideia. Imagine se isso fosse uma realidade na sua vida. Talvez você esteja pensando aí, quem seria, não é? Se aparecesse aqui um gênio da lâmpada e dissesse assim, olha, você tem um desejo, escolha a pessoa que você quiser, aquela que você disser que quer conhecer, eu vou lhe dar a oportunidade agora de conhecer essa pessoa, de falar com essa pessoa, de repente tomar um cafezinho, almoçar, jantar, trocar uma ideia. Quem nós escolheríamos? Tem gente que se descabela, né? Tem gente que faz das tripas coração para de repente conhecer alguém que seja para aquela pessoa importante, para aquela pessoa uma referência. Eu estou chamando a atenção dessa realidade, irmãos, porque o texto que nós lemos, ele fala de um encontro, e existem alguns encontros que de fato impactam a nossa vida, que mudam a nossa vida, que transformam a nossa realidade, que mexe com as nossas emoções, que mexe com o nosso interior, que mexe com a nossa consciência. Mas obviamente que nenhum encontro no âmbito humano
seja lá com a pessoa mais famosa ou mais importante que possa existir neste mundo, pode ser comparado ao encontro que Isaías teve, ao encontro que o profeta Isaías desfrutou nesse momento. Esse texto vai nos falar dessa epifania, desse momento em que Deus se revela de uma forma muito mais pessoal ao profeta Isaías. E aqui, irmãos, eu olho para esse encontro, eu olho para os poucos versículos que nós lemos, e eu chego à conclusão de que quando Deus se encontra com o homem, a vida desta pessoa impreterivelmente haverá de ser mudada e transformada e impactada. Não tem a menor possibilidade de termos um contato com um Deus vivo e verdadeiro sem que a nossa vida seja impactada de alguma forma, de alguma maneira, seja impactada, eu até diria, de forma sobrenatural, sobremaneira, sobre aquilo que é o corriqueiro, sobre aquilo que é normal, porque nós não estamos falando de um encontro com uma pessoa qualquer. Nós estamos falando e lendo o relato, a narrativa de uma história de alguém que se encontrou com um Deus vivo e verdadeiro. E a descrição da pessoa de Deus está aqui posta diante dos nossos olhos de uma forma impressionante. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é exatamente esse. Vamos acompanhar aquilo que o texto nos apresenta para que possamos perceber a grandiosidade daquilo que estava acontecendo na vida de Isaías. O texto diz no ano nos dias, não é? Aliás, no ano da morte do rei Uzias. Essa informação, só para fazer um parênteses aqui, ela é muito interessante para mostrar que esse encontro ele se deu num tempo e no espaço apropriado. Nós não estamos falando de um sonho, nós não estamos falando de uma realidade virtual ou de algo que foi imaginado na mente de Isaías. Não, veja, o texto chama a nossa atenção para o fato histórico. Houve um momento histórico, uma data histórica, um lugar real, físico, em que Deus se encontrou com Isaías. E tanto é verdade, irmãos, que alguns arqueólogos, há alguns anos atrás, encontraram no Antigo Oriente Próximo aquelas pinturas, tipo pinturas rupestres e tudo mais, de seres angelicais com 6 asas. Interessante, né? A descrição do anjo aqui, o desenho do anjo aqui, a arqueologia encontrou, né, essas figuras, né, essas representações, justamente na região onde tudo isso estava acontecendo, onde tudo isso estava desenrolando. Então, nós não estamos falando, e por que eu estou trazendo esses dados? Porque eu estou enfatizando aqui nesse parêntese a primeira informação no ano da morte do rei Uzias, porque o encontro com Deus se dá no contexto histórico real e verdadeiro. No dia em que Deus transformou a minha vida, no dia em que Deus me encontrou, no dia que Deus transformou a sua vida, no dia que você se encontrou com Deus, esse dia ele tem data, esse momento aconteceu num plano real, não é algo da sua imaginação, não é algo que está apenas na sua mente, não é algo que está apenas nos seus sonhos, de fato e de verdade. Isaías se encontrou com Deus. E quando nós nos encontramos com Deus, a nossa vida é transformada. É transformada, meus amados irmãos, porque nós estamos desfrutando de algo que não tem comparação, de algo que não pode ser medido. A descrição aqui, de fato, impressiona. Veja, acompanhe comigo. Isaías, então, nos remete ao momento histórico, no ano da morte do rei Uzias. Ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui começa a descrição. Qual é a visão
E essa visão aqui não é, mais uma vez, eu preciso enfatizar isso, não é uma visão etérea, não é algo imaginativo, é algo real. O que é que Isaías está vendo naquele momento? Ele está vendo Deus, o Senhor, envolto a um ambiente que mostra toda a sua glória, que mostra todo o seu poder. Ele está onde? Assentado no alto e sublime trono. O que é que significa, irmãos, a imagem aqui do trono? A imagem do trono significa que ele é o Senhor dos senhores, que ele é o soberano, que ele reina, mas não é um trono qualquer. Os irmãos já perceberam, né, quando nós lemos, assistimos filmes, que geralmente o lugar dos tronos, né, é o lugar mais alto. Tem uma psicologia envolvida por trás disso e tem toda uma ideia por trás disso. Há uns anos atrás eu li de um encontro que Hitler teve com, eu acho que foi com Stalin, se eu não estiver enganado, no pacto que eles fizeram. No início de tudo, e no encontro, esse encontro, se eu não estiver enganado, tem muito tempo que eu li isso, eu não lembro dos detalhes, foi na Alemanha, e a preocupação, uma das preocupações de Hitler era aonde eles iam sentar. E ele, então, deu a orientação para o seu staff que a sua cadeira, o lugar em que ele deveria sentar, precisava ser mais alto do que aquele outro chefe de governo. Porque ele queria passar a impressão de que ele era o mais poderoso, ele era o mais imponente ali. A gente tem visto recentemente, para não ir tão longe, alguns encontros do presidente da Rússia. Para quem ele quer passar uma imagem, um chefe de Estado que ele quer passar uma imagem de uma amizade maior, de um laço mais estreito, são duas cadeiras, em frente de uma lareira, olha aí o aconchego, não é? Para aqueles que ele não tem muita afinidade, é uma mesa, já viram essas imagens? Uma mesa bem grande, aí está um lá na ponta e ele na outra ponta. Veja, há toda uma perspectiva envolvida nessa história. Quem é o chefe de Estado mais importante? Quem é o mais poderoso? Eu estou falando do plano humano, mas para chamar a atenção dos irmãos que Isaías diz, olha, eu vi o Senhor assentado aonde? Num trono que primeiro é sublime. É até difícil exprimir o que significa isso. A ideia de algo sublime é a ideia de algo majestoso, é a ideia de algo de um trono que de fato deve encher os olhos e deve impressionar numa posição de altura. Ou seja, isso nos remete à ideia de que Isaías está diante daquele que de fato é o soberano, é o Senhor de todas as coisas, e isso tem uma aplicação muito prática na minha vida e na sua vida. Nós estamos falando do Deus que é o soberano, que é o Senhor da história, que é o soberano sobre todas as nações, que é o Senhor dos exércitos, e o texto vai usar essa expressão também, assentado no alto e sublime trono. Se não bastasse, o texto diz mais, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Eu não sei se os irmãos também já pararam para pensar sobre isso. A roupa de um soberano também tem importância. No marketing aí da política, né, o pessoal fica, não, usa a cor tal, porque a cor tal psicologicamente desperta isso, tem que ser, não pode ser um terno amarrotado, tem que ser tudo arrumadinho, ou então aquela coroa da rainha tem que... Eu já li também em algum momento que a coroa da rainha da Inglaterra, hoje é rei, né, pesava tanto, ou pesa tanto, que dependendo da posição do pescoço, se tombar demais pode até quebrar. Não sei se é verdade, não sei, eu já li alguma coisa nesse sentido, porque é tanta joia, tanto ouro, aquilo pesa, não é? Aquilo não é bijuteria, irmãos, entendeu? Não é uma coisinha de plástico imitando, não é biju, os irmãos sabem, não é
não é? Por mais interessante que seja biju. Então, não sei se é verdade. Mas, poxa, que coroa majestosa. Os irmãos, é interessante, mesmo vivendo numa época onde a democracia, ela, de fato, permeia a maioria dos países, né, do mundo. O Brasil, por exemplo, a gente está tão distante lá da Inglaterra, mas percebe como a coroa inglesa ainda causa um tipo de fascínio na mente de muitas pessoas. É a beleza do palácio, é a carruagem, são as joias da coroa, o brilho, o ouro, as pedras preciosas. O significado disso, irmãos, é o significado que por trás daquilo existe alguém que tem autoridade, que tem poder. O texto não vai falar de forma precisa, mas ele vai dizer assim, posição de autoridade e sublime, a ideia de magnífico, a ideia de algo até indescritível. E para além disso, as suas vestes eram tão formosas e tão impressionantes que apenas as abas das suas vestes cobriam todo o ambiente em que ele estava. É como, veja, há uma ideia metafórica que é apresentada, ou simbólica que é apresentada. As vestes do rei é maior do que o próprio palácio. O rei é quem faz o trono, nesse caso, não é o trono que faz o rei. Os irmãos estão compreendendo a lógica, não? O rei é maior do que o palácio. Pode não existir o palácio, mas o rei continua sendo rei. As suas vestes preenchem. Aliás, não é as vestes, né? Aqui vai falar apenas das abas, para que a gente tenha a noção de grandiosidade. Eu não sei se a gente vai conseguir ter essa noção. Eu não sei, eu estou me esforçando o máximo aqui. E o meu objetivo é tentar mostrar aos irmãos e passar isso. Essa grandiosidade. As abas de suas vestes enchiam o templo. Versículo 2, serafins, e aí nós estamos falando de seres angelicais. Em alguns léxicos, né, alguns dicionários que tratam da expressão no original, traz-nos a ideia dessa expressão serafim está muito ligada à ideia de algo reluzente, como se estivesse pegando fogo, algo que está pegando fogo, tá certo? Então, nós estamos falando aqui de seres angelicais, nós estamos falando de seres que também, obviamente, se tivéssemos a oportunidade de ver, encheríamos os nossos olhos, e o texto diz que esses seres angelicais estavam em que postura diante de Deus? Qual a postura deles? Veja, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto. A glória é tão grande, o poder é tão grande, que eu preciso cobrir o meu rosto. É como, me permita que o meu esforço é para que os irmãos consigam compreender essa ideia. Aqueles seres angelicais, aqueles seres que tinham, pensando nessa ideia da origem da palavra, a luz resplandecente, é como se eles estivessem agora ofuscados diante de uma luz que é muito mais ofuscante, muito maior, muito mais intensa, muito mais brilhante do que a deles. Não apenas isso. 2 asas cobriam o rosto, diz o texto, com 2 cobria os seus pés, né? Algumas traduções vai usar ou trazer a ideia de pernas. É a ideia, talvez, não é a ideia da vergonha, mas a ideia de ser do recato, né? A ideia de que eu estou diante de um ser poderoso demais. Para que a gente entenda, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando, lembra o que Deus disse? O lugar que você está pisando é santo. E o lugar que ele estava pisando era santo, porque ali Deus estava presente. E aí, irmãos, toda essa postura dos anjos, toda a descrição de Isaías, nos apresenta e nos leva a perceber o quê? A santidade de Deus. E é nesse momento, então,
que num coro angelical de duas frases, o que é que os anjos clamavam, o que é que os anjos diziam, o que é que os serafins afirmavam naquele momento. Está aí descrito no versículo 3. Eles enalteciam a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Alguns irmãos já sabem disso, mas nunca é demais lembrar. No original hebraico, a expressão santo, santo, santo é o superlativo da palavra santo. A repetição é o superlativo. Uma tradução possível aqui seria santíssimo. Não existe ninguém mais santo do que Deus. Não existe santidade nesse mundo que se compare à santidade de Deus. Nós estamos falando do ser mais puro e mais santo e mais glorioso que existe. Quando nós nos encontramos com Deus, nós não podemos ser a mesma pessoa, porque nós não estamos nos encontrando com uma pessoa qualquer. Nós estamos nos encontrando com aquele que é santo, santo, santo. Com um Deus Todo-Poderoso, com o Criador dos céus e da terra. Meus amados irmãos, nós olhamos assim, sei lá, imagina aí uma grande obra existente na natureza, as cataratas do Iguaçu, os cânions do São Francisco. Imagina você chegando perto ali do Morro do Pai Inácio, na Chapada Diamantina, no Monte Roraima, lá ao norte. Você fica impactado com o tamanho daquilo, com a grandeza. Imagina você se encontrar com aquele que fez e que criou o Morro do Pai Inácio, o Monte Roraima, as cataratas do Iguaçu, os cânions do São Francisco. E não apenas criou, mas para ele tudo isso é pó. Ele não criou apenas isso. Ele criou o firmamento. Ele criou tudo aquilo que existe. Os irmãos percebem, meus amados irmãos, quando nós vimos à igreja, quando nós estamos na igreja, quando nós começamos a cultuar, quando nós buscamos a face de Deus, nós precisamos entender e compreender. Nós não estamos diante de uma pessoa qualquer. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. É por isso que Isaías, lá no capítulo 40, vai falar mais uma vez, não é, de forma impressionante sobre o poder de Deus. Nós cantamos essa canção. Aquele que tem as águas na palma da sua mão, que mede a distância entre as estrelas, como se pudesse fazer isso num palmo. O Deus que conhece, o Deus que cria, o Deus que governa, o Deus que é soberano. Quando nós nos encontramos com Deus, meus amados irmãos, a nossa vida não pode ser a mesma, porque nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Até os seres angelicais estavam naquele momento ofuscados pela glória de Deus, ofuscados pelo poder de Deus. E eles não faziam outra coisa senão glorificar, senão exaltar a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eles afirmam então peremptoriamente: toda a terra está cheia da sua glória. Veja, meus amados irmãos, o que o texto fala a respeito da voz do Senhor. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. Veja, meus amados irmãos, o poder de Deus aqui apresentado. A casa se encheu de fumaça. E aí nós chegamos à consequência desse encontro, a consequência dessa percepção da glória e da santidade de Deus não pode ser outra. Não poderia Isaías ter outra atitude senão aquela que ele teve. Porque ele, diante da glória e da santidade de Deus, ele se percebe naquele momento agora um pecador miserável, alguém que carece, alguém que não está à altura desse Deus e carece e precisa da misericórdia desse Deus. Alguém que poderia naquele momento ser esmagado, ser fulminado, alguém que naquele momento não representava nenhum tipo de resistência àquele Deus.
E ao mesmo tempo se percebia pecador. E o que é que ele diz então, meus amados irmãos? Qual a expressão de Isaías? Ai de mim, estou perdido. Qual a razão? Qual o motivo dessa expressão? Qual a razão dessa afirmação? Sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, estou perdido, porque eu sou pecador. E porque eu habito ou pertenço a um povo que é pecador. Meus amados irmãos, quanta diferença da postura de Isaías para muitas posturas que nós temos aí. Pessoas que têm a ousadia de querer dizer a Deus o que ele tem que fazer. Pessoas que se imaginam a última bolacha do pacote. A pessoa mais importante do mundo achando que Deus existe para nos servir. Alguns até têm a ousadia de tentar dizer a Deus o que ele tem que fazer. Alguns acham que pode dar pitaco. Alguns acham que pode ensinar. Quanta insolência, não é, irmãos? Quanto pecado existe no nosso coração. Talvez a gente haja assim porque a gente não tem ainda tido encontro com Deus que Isaías se encontrou. Talvez esse Deus que você chama de Deus seja outra coisa e não Deus. Porque quando nós encontramos com Deus, nós não podemos ter outra postura senão essa, dizer: Senhor, eu sou um pecador. Ai de mim, Senhor, estou perdido. Me ajuda, Senhor. Não me destrói. Primeiro, não me destrói. Não me aniquila. Meus amados irmãos, nós estamos diante do soberano. Nós estamos diante do Deus que é santo, santo, santo. Nós estamos diante daquele que fez todas as coisas. Nós estamos diante do Senhor da vida. Nós não podemos imaginar algo diferente, porque quanta relutância em nos dobrarmos diante desse Deus, em reconhecermos a sua glória, em reconhecermos a sua santidade, meus amados irmãos. Que tolice do ser humano achar que pode ser igual a Deus. Que tolice do ser humano achar que pode afirmar a Deus o que ele tem que fazer, decretar a Deus. Veja, quem decreta é o rei. É quem tem o poder de decretar. Imagina aí você assistindo um filme que se passava lá no tempo, né, das monarquias, onde quem fazia os decretos eram os súditos. Aí vinha o arauto: por ordem do súdito, Vossa Majestade, você agora tem que cumprir a ordem do súdito. Meus amados irmãos, você já viu chover de baixo para cima? Imagina aí, um soldado dando ordem no coronel. Qual a possibilidade disso acontecer? No mundo normal, estou falando da normalidade. Não fica na sua mente tentando achar. E o costume que a gente tem de achar as exceções e as brechas, né? Para tentar encaixar aquilo que a gente pensa. Não adianta, meus amados irmãos. Quando nós nos encontramos com Deus, a nossa vida é transformada porque nós estamos nos encontrando com o Santo, com o Deus Todo-Poderoso. E aí nós vamos reconhecer como nós somos pequenos, como nós somos dependentes, como nós somos incapazes, como nós necessitamos de Deus. Ai de mim, estou perdido. E é nesse momento, meus amados irmãos, que algo fantástico acontece aqui na vida de Isaías. Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece o pecado do seu povo, da sua natureza. Ele é um ser humano como os outros seres humanos que são pecadores também. Ninguém é melhor do que ninguém aqui.
Se existe uma coisa em que todos nós somos iguais, é o pecado. O pecado nos nivela a todos e por baixo, não por cima. E algo então fantástico acontece na vida de Isaías. O que é que diz o texto, meus amados irmãos? O texto diz então que depois de expressar, estou perdido, sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele está dizendo então que ele viu a glória de Deus, o Senhor dos exércitos. É nesse momento, meus amados irmãos, que a graça de Deus atinge a vida de Isaías. E a graça de Deus continua atingindo a nossa vida. E a graça de Deus continua atingindo a sua vida. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. A brasa tocou a minha boca. Veja o que foi que Isaías disse: estou perdido porque sou homem de lábios impuros. A brasa tocou aonde? Nos seus lábios. A brasa atacou o quê? A impureza. Nesse momento, o que é que está acontecendo, meus amados irmãos? Neste momento, a misericórdia de Deus está agindo na vida de Isaías para que ele fosse purificado. É o pecado que precisa ser atacado. Nesse momento, o seu pecado está sendo purificado. E da mesma forma que aconteceu com Isaías, ainda hoje acontece na nossa vida. E nós não somos tocados mais por uma brasa viva tirada do altar, com uma tenaz por um serafim, mas hoje a graça de Deus nos atinge através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Em Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados. Em Cristo Jesus, a nossa vida é transformada. Em Cristo Jesus, nós somos limpos e louvado seja o nome do Senhor por isso. Pela sua graça que ainda nos atinge, graça que é melhor do que a vida. Hoje o Senhor Jesus nos visita, o Espírito Santo de Deus toca no nosso coração como uma brasa viva, fazendo com que a nossa vida seja transformada, fazendo com que o pecado tenha o devido tratamento, que é a purificação da nossa vida. Nós precisamos buscar a santidade, porque o nosso Deus é santo. E essa santidade vai ser atingida através da obra de Cristo na cruz do Calvário. Hoje eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Eu sou convertido e transformado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Hoje eu posso não pecar, porque o Espírito Santo de Deus age na minha vida. E a minha vida, então, começa a ser purificada. Eu pergunto mais uma vez, meus amados irmãos, será que de fato é possível ter encontro com Deus e continuar a mesma pessoa? Eu chego à conclusão de que se você continua a mesma pessoa, é porque você não teve um encontro com Deus verdadeiro ainda. E eu convido você nessa manhã, caso você ainda não tenha clareza e compreensão desta verdade, a buscar a face desse Deus. Você pode fazer isso orando no seu coração, pedindo que Deus se revele a você, pedindo que Deus se apresente a você como Ele fez com Isaías. Porque, meus amados irmãos, a nossa vida é transformada quando nós nos encontramos com Deus, não apenas porque nós nos deparamos com um ser que é santo, não apenas porque nós reconhecemos o nosso pecado e por esse Deus somos limpos, libertos e transformados deste pecado, mas porque a inércia não vai ser mais uma opção na nossa vida. A inércia e vida cristã não combinam. São situações antagônicas. Não existe a possibilidade de ser um cristão nominal, que vive na inércia, que não atua, que não age. Porque o Deus soberano e o Deus que liberta é o Deus que vocaciona, é o Deus que chama, é o Deus que pergunta assim: quem eu vou enviar? Quem irá por mim?
Os irmãos estão percebendo isso aí? Depois de ser purificado. Versículo 8. Isaías ouviu a voz do Senhor. Isaías ouviu a voz do Senhor. Isaías ouviu a palavra do Senhor. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Ouvir a voz do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. E o que essa voz dizia? O que o Senhor disse para Isaías? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu percebo, inclusive, aqui nesse nós, uma referência à Trindade excelsa, à Trindade Santa. Veja que está no plural, nós. Não é por mim, por nós. Isaías precisa sair da inércia. Eu fico imaginando, irmãos, só imaginando, e talvez não chegue nem perto do real, que a visão que Isaías estava tendo aqui era algo fabuloso. Eu comparo, talvez não seja uma melhor comparação, mas eu comparo o momento em que o Senhor Jesus estava sendo assunto aos céus. Lembram do registro bíblico? As pessoas ali perto olhando aquilo, e depois o anjo também desce e diz: varões galileus, o que é que vocês estão olhando? Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. A contemplação, ela tem o seu lugar. A contemplação da santidade, a contemplação da beleza, ela tem o seu lugar, mas ela precisa produzir efeitos práticos na nossa vida. O primeiro efeito é: sou pecador, preciso de Deus, preciso de purificação. Fui purificado, fui regenerado, fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Qual é a segunda ação prática? Eu preciso cumprir a vontade de Deus. Quem há de ir por nós? Sou eu. É o presbítero André, é o Luciano, nós, Henrique, Leandro, somos nós e não mais ninguém. E eu pergunto: você está disposto a sair da inércia? E antes que você diga assim, eis-me aqui, eu quero dizer o seguinte: sempre digo isso quando eu trabalho nesse texto, dizer eis-me aqui é fácil. Eu poderia falar agora, gente, vamos lá repetir, eis-me aqui. E todos nós iríamos dizer, eis-me aqui. E nós iríamos sair da igreja como se dissesse: poxa vida, hoje eu fiz um compromisso com Deus. Mas isso é um engano, irmãos. Porque não adianta dizer, eis-me aqui, e não ir, é só da boca para fora. Veja o que diz o texto. O que é que Isaías disse? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então tem a segunda parte da fala de Isaías. Eis-me aqui, envia-me. Não, mas peraí, tem que ser agora. Não pode esperar um pouquinho, não. Eis-me aqui semana que vem. Eis-me aqui, daqui a um ano eu chego lá. Mas agora, porque eu tenho um negócio ainda para resolver. Tem umas coisas aí que não dá não, agora mesmo não dá. Será que você teve um encontro com Deus verdadeiro? Porque o Deus verdadeiro modifica a nossa vida. O Deus verdadeiro e a sua presença, ela é tão impactante que mostra que todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, todas as nossas visões materialistas desse mundo se resumem a nada. Na realidade, a gente não precisa nem encontrar-se com Deus para ter essa percepção. Basta o encontro com a morte. Basta o encontro com a morte. Não tem para você morrer, não. O encontro com alguém que acabou de morrer. Uma das reflexões que nós vamos fazer ali, não tem jeito de fazer, é: poxa, e o estudo? E os bens? A família já está brigando pelo espólio. Não esfriou, como é que a gente diz? Não esfriou nem o defunto, nem esfriou, né? Irmãos, é porque assim, rei morto, rei posto. A vida segue. Vamos para frente. E às vezes a gente está se apegando a coisas que são finitas, pueris.
que não tem o valor que outras coisas têm. Então eu convido você nessa manhã a fazer um compromisso com Deus. Estamos aí no início do segundo mês já do ano. Um ano onde a sétima igreja tem muito trabalho a ser realizado. A construção, irmãos, é uma parte. Mas nós temos pequenos grupos que vão ser reativados. Nós temos os cultos. Nós temos agora a nossa reunião aqui, culto de doutrina, na quinta-feira. Nós temos e haveremos de ter ações, o MP, SAF, o PH, evangelísticas, sociais. Nós vamos retomar as reuniões dos casais. Nós temos tantas coisas. Estávamos nessa semana reunindo o conselho e fazendo aquela agenda mínima. Praticamente todas as noites estão preenchidas de atividades na nossa igreja. Eu fico assim abismado às vezes, porque algumas pessoas têm a noção de que acreditam e pensam que a igreja está parada. Se você acha que a igreja está parada, reavalie a sua relação com a igreja. Talvez parado está você e não está vendo as coisas acontecerem. E eu queria convidá-lo nessa manhã a dizer como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus nos abençoe. Amém.